Continuação aqui dos vídeos do pastor Mocelin falando que o purgatório é coisa do diabólica. Foi. Mas no fim ele creu e se arrependeu. E Jesus disse o quê? Hoje mesmo estarás comigo no purgatório? Não. Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Ou seja, o purgatório é uma blasfêmia, pois anula o sacrifício de Jesus Cristo. Diz que o sangue de Jesus não é o suficiente para nos purificar, para nos livrar da culpa. É necessário uma espécie de inferno católico para que você seja salvo. Isso é blasfêmia. Em Isaías 53:5 nós lemos: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, não haverá um castigo futuro, porque já houve na pessoa de Jesus Cristo. Mas olha a ilustração, a analogia que o padre usou para então estabelecer o purgatório. Olha, você é perdoado. Se você bateu em uma pessoa, a pessoa tem um carro, você bateu no carro dela. Você é perdoado, mas você precisa reparar o conserto. Você precisa consertar o carro, você precisa reparar os seus atos. O Frei confunde, e a Igreja Católica também, consequências terrenas de nossos pecados em relação à culpa eterna. Ora, o ladrão na cruz, ele cometeu crimes. E de fato ele sofreu a consequência daquele ato. Ele morreu, mas não houve purgatório para ele depois. Ou pense em Davi, ele adulterou. E Deus disse, está perdoado. Mas Deus permitiu também consequências terrenas. O sangue nunca mais deixará de correr na sua casa. Davi, mas se você percebe que Davi sofreu as consequências desse pecado aqui... Paulo também devastou a igreja. Participação da morte de Santo Estevão. Não é por isso que ele foi pro purgatório, foi martirizado, foi decapitado. Por quê? Ele se converteu e começou a levar uma vida de santidade, buscando a santidade. Por exemplo, rei Davi, ele se arrependeu do ato que ele fez, pegar a irmã, a esposa do fulano cicrano lá. Simples, se arrependeu. O ladrão na cruz se arrependeu. Ah, mas quem estava ali? Cristo. Ele teve a graça de ser crucificado junto com o verbo. E uma coisa muito interessante no ladrão da cruz, Lucas, olha só, fé sem obra é fé morta. Então ele teve uma obra. Tentar convencer um ignorante para se arrepender. Olha só. Então ele teve obra. Arrependimento e obra. Olha só que interessante, ó. Lucas 23:39. Um dos malfeitores, ali crucificados, blasfemava contra ele, ó. Se és o Cristo, salva a ti mesmo e salva a nós. Mas outro repreendeu, ó. Olha só. Nem sequer teme a Deus? Tu que sofres no mesmo suplício. Para nós isto é justo. Olha só. Porque ele está no paraíso. Porque ele não foi para o purgatório. Recebemos o que merecemos. Os nossos crimes. Mas este não fez mal algum. Ó. Ó o castigo que ele já está passando ali. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Jesus respondeu-lhe: em verdade eu te digo, hoje estará comigo no paraíso. Ó. É só. Olha só a obra do ladrão, do bom ladrão, né? Ó. Para nós isso é justo. Recebemos o que merecemos. Os nossos crimes, mas este não fez mal algum. Ó. Olha ele, o 40, mas outro repreendeu. Ó. Nem sequer teme a Deus, tu que sofre no mesmo sofrício. Ó. Cara, ó Paulo falando. É só. 1 Coríntios 3:13. A obra de cada um aparecerá o dia do julgamento. Irá demonstrá-lo, será descoberto pelo fogo. E o fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir ao construtor, receberá sua recompensa. Se pegar fogo, arcará com dano. Ele será salvo, porém passando de alguma maneira através do fogo. É só. Simplesmente o ladrão na cruz,
teve arrependimento, conversão verdadeira, teve obra, tentando convencer um ignorante ao caminho da salvação para se arrepender. É simples, pô. Essa história de Mocelin, que o purgatório como posso falar? É uma heresia, é diabólico. Simples, pô. Paulo fala do purgatório, Cristo também fala do purgatório. A palavra purgatório não tem. Certo, a palavra Santíssima Trindade também não tem. Mas vocês acreditam só na Escritura. Que a igreja gastou 4 cursilhos, né? Eu tenho um estudo muito ótimo que eu já fiz já. Mas não precisa nem pegar os meus estudos ali, porque é coisa simples, ó. Você pega aqui Mateus 18, ó, 31. Vendo isso, outro servo profundamente triste vieram contar seu senhor que se tinha passado. Então o senhor o chamou e disse: servo mau, eu te perdoei toda a tua dívida, por que me suplicaste, ó? Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o Senhor, encolerado, entregou aos algozes até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos trará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoares o seu irmão todo o teu coração. É simples, pô. Como diz lá em Tiago, em João, 1 João 5, 16 e 7, há pecado que leva à morte, há pecado que não leva à morte. A Bíblia não deixa brecha nenhuma. O dogma do purgatório é totalmente base à Escritura. É simples entender, né? Ele de fato viu um filho estuprando outra filha, um filho matando outro filho, um filho querendo tomar o reino do pai. Mas é isso que nós vemos. A Bíblia não diz nada em relação a consequências futuras depois que Davi morre, depois que Davi morresse. Isso é um absurdo. Tem um texto muito usado pelos católicos para falar sobre purgatório, é este aqui, 1 Coríntios 3,15. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo, mas será salvo, como alguém que passa pelo fogo. Primeiro, que a passagem se refere ao juízo final, como demonstrado no verso 13. Segundo, Paulo diz que será salvo como alguém que passa pelo fogo, e não, de fato, passando pelo... Aonde está escrito juízo final? Não acrescenta coisa que não tem na Bíblia, tá, meu querido? fogo. Ou seja, não é literal, é sim uma analogia. Paulo se utiliza de um símile aqui, uma comparação. Quer outro exemplo? Salmo 1,3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. A palavrinha como geralmente é a palavra usada para caracterizar um símile, uma comparação. O crente é literalmente uma árvore? É óbvio que não. Ele é como uma árvore. Assim também a questão do fogo aqui. Ele será salvo como que através do fogo? Mas... Explica lá 1 Coríntios 3,15, você citou, meu querido. Simples entender isso. Olha só, você pega em Hebreus 9, olha só. Como está determinado que o homem morra uma só vez e logo em seguida vem o juízo. Só. Se eu morrer aqui agora, eu vou passar meu juízo particular. Se eu arquei com os danos, se a construção resistiu, vou para a glória. Se arcou com os danos, pegou fogo, vou passar, sim, pelo fogo. Mas, porém, serei salvo. Por exemplo, você pega em Lucas, olha só, outra comparação. Olha como que é o juízo particular. Lucas 16, 19 até o 31. Ó. Mas vamos dar um resumindo aqui, ó. Olha só. Havia um homem rico que se revestia de púrpura. Eu vou nem fazer mais, porque, pelo amor de Deus, não dá nem graça, pô. Linho finíssimo.
E que todos os dias se banqueavam e se regalavam. Cada um cara que entende Bíblia, conhece o Novo Testamento muito, e o Velho Testamento também, Isaías também fala do purgatório, não tem nem como, pô. Olha só. Se banqueavam e regalavam. Olha a postura, a vida que o rico tinha. Certo? Nada de santidade. Pelo contrário. É que essa geração está querendo fazer. Essa geração faz. Bar, cachaça, droga, prostituição, uísque, Red Bull, etc, etc, etc. De acordo com o que está fazendo aqui, ó. Havia também um mendigo, por nome Lázaro, todos cobertos de chaga, que estavam deitados à porta do rico. Olha só. Ele poderia o quê? Alcançar a sua graça. Ele poderia o quê? Alcançar a sua salvação. Como? A caridade. Mas pelo contrário, desprezava o rico, o pobre. O rico se regalava, ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caía da mesa do rico, até os cães iam lamber a sua chaga. Ora, aconteceu que morreu o mendigo, ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Olha só, morreu o mendigo, foi levado para o seio de Abraão pelos os anjos. Nem por purgatório ele passou, por quê? Olha a vida que ele já teve. Olha o sofrimento que ele já padeceu aqui na terra. Olha só que interessante. Morreu o rico, foi sepultado. Olha só. Aqui você vê o juízo particular, pô. Morre o mendigo, vai para a glória. Morre o rico, vai para o inferno. Ah, por que o pobre não passou por purgatório? Simples, olha a vida do cara, pô. Sofrimento. Já pagou da sua própria carne. Os seus pecados, as suas transgressões, etc. Olha a vida do rico. Hebreus 9, 27. Morreu. Juiz particular. Estando eles no tormento do inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seio. Olha só. Gritou então: Pai Abraão, compadece de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de que me refresque a língua, pois sou cruelmente atormentado nesta chama. Olha, Abraão, porém, respondeu: Filho, lembrar-te de que recebeste seus bens em vida, mas por isso ele agora aqui está consolado, mas tu está em tormentos. Simples, pô. Eu, servo Roberto, eu não sei, cara. Todo dia eu rezo, pedindo misericórdia, tentando buscar santidade, mas esse mundo é difícil, pô. Nem todo mundo, no final de sua vida, chega a 100% da santidade. Só o Mocelim, que não precisa do purgatório, que não precisa da igreja, os protestantes, né? E é tão santo. O purgatório não anula o sacrifício de Cristo, pelo contrário, é a misericórdia salvífica de Cristo. É simples, pô, entender isso. Morreu? 100% santidade? Paulo, olha a vida de Paulo, pô. Paulo se arrependeu. Começou a pregar o evangelho, sofreu pelo evangelho, foi decapitado pelo evangelho, pô. Teve arrependimento. Foi martirizado. Glória. Rei Davi se arrependeu. Glória. Olha o salmo. Só você ler o salmista, pô. Os caras catam versículo bíblico e tentam manobrar para empurrar, para degrinir, pô. Se você não acredita no purgatório, você não tem obrigação de acreditar no purgatório. Porque você não é membro da igreja, ô meu querido. Mas nós acreditamos, porque a Bíblia nos ensina isso. E a igreja interpreta. A igreja ensina. Os primeiros cristãos acreditavam. Eu já fiz vídeo falando sobre isso.
Simples entender isso. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.